Bom, então vamos lá. Na aula passada, eu havia falado com vocês que Amigo, normalmente. Pode começar? pode. Então tá. Na aula passada, eu havia falado com vocês que normalmente o bebezinho ele nasce assim, porém ele nasce com a cabecinha um pouco mais cianótica, que é um pouco mais roxinha, e os bracinhos e os pezinhos um pouco mais roxinho, né? Por conta do nascimento. O canal vaginal ele é muito apertado e o canal também, na verdade, o corte cesariano, né, que o médico faz também é muito pequeno, é delimitado. Então, na hora que a cabecinha do bebê passa, ele é meio que espremido, mesmo sendo cesárea. E daí ele nasce um pouco cianótico de cabeça, pés e mãos. Tá? O que não pode nascer é totalmente cianótico, e daí o médico fica preocupante porque está ocorrendo aí um sufocamento de vias aéreas para ele nascer todo cianótico. Em casos de icterícia significa amarelão. Então, o bebezinho ele nasce amarelo e é amarelo mesmo devido, né, ao pigmento chamado bilirrubina. A gente vai ter uma aula só de icterícia. Icterícia significa que o fígado do bebê ainda não está maduro ou que o bebê tem algum problema relacionado ao fígado. É igual aqueles pacientes que têm hepatite, que têm problemas de cirrose, né, que fica com aquele olho amarelo, aquela pele amarelada. Então, normalmente o bebezinho ele nasce amarelo, normalmente porque o fígado não está formado ou por algum tipo de problema relacionado ao fígado, tá? Em casos de palidez, o bebezinho ele sofre um problema de má circulação. No caso de cianose, é sufocamento. No caso de palidez, é falta de circulação. Então, palidez, normalmente o coração não está funcionando. E em caso de cianose, é sufocamento respiratório. Aguarda um momentinho que a minha cachorrinha ficou presa em cima do sofá. Espera um pouquinho, rapidinho, que eu vou ter que retirar ela dali. Bom, voltando então. Então, pessoas, a cianose normalmente é caso de sufocamento. Então, o bebê normalmente ele fica sufocado, né? E a palidez normalmente é falta de circulação cardíaca. E aí o bebê ele fica pálido. Por quê? Porque falta circulação sanguínea, tá? Pode ocorrer a existência de manchas, né? Manchas de nascença, manchas mesmo, mancha chamada mancha mongólica, que são manchas também de nascença, mas que somem, ou algumas outras manchas, tá? Pode ocorrer cistos, que são alguns tipos de nódulozinhos por debaixo da pele, advindo aí do sistema conjuntivo, ou pode aparecer também petequias, o bebezinho nascer com petequias. O que que são petequias? Petecas são tipo mordidinhas de pernilongo. Então, se o bebezinho nascer cheio de mordidinha de pernilongo, significa que ele tem problema de hemorragia. Ou seja, é, não sei se vocês já ouviram falar em dengue hemorrágica, né? Fala assim, ah, cuidado com a dengue hemorrágica. Normalmente na dengue hemorrágica a pessoa aparece com petequias na pele. O que que são petequias? Parece um monte de mordidinha de pernilongo, né? Por quê? Porque como ocorre hemorragia capilar, os capilares começam a extravasar sangue e aí forma um monte de manchinha avermelhada. Então, normalmente, petequias significa bebezinho que tem problema de coagulação sanguínea. Por isso, normalmente, não é indicado que durante a gestação a gestante ela faça consumo de aspirina, de neosaldina, de dipirona, porque normalmente essas medicações ela afinam um pouco o sangue. E pelo fato de, né, durante ali a placenta, o bebezinho, ele
ele absorve o plasma, ele vai absorver aí as medicações, ele vai absorver essas medicações que afinam muito o sangue. E se esse bebezinho ficar absorvendo no plasma aspirina, ficar absorvendo aí neosaldina, que é dipirona, ele vai acabar absorvendo medicações que afinam muito o sangue. E daí, quando eles nascem, eles podem nascer com um quadro de hemorragia, no caso, eles podem nascer com um quadro aí de diminuição do número de plaquetas, mas não por quadro patológico, mas advindo do uso contínuo da mãe durante a gestação. Por isso que quando a mãe está na gestação com dor de cabeça ou algo do sentido, o médico só faz receituário de paracetamol, porque o paracetamol não age fazendo com que o sangue fique mais ralinho, tá bom? Então, sinais de normalidade é uma pele na cela mais corada, igual tá aqui, tá? E hidratada, fofinha. Então, se o bebê, normalmente o bebê nascer com uma pele murchinha, sabe? Igual o de velhinho, assim, por exemplo, normalmente esse bebê está desidratado, ou ele é prematuro, ou a mãe não se alimentou durante a gestação de forma adequada. Então, o ideal, o bebezinho, ele nascer corado e hidratado, assim, fofinho, dessa forma, tá bom? Esse aqui, como eu falei com vocês, é o Vernix caseoso, se escreve dessa forma aqui, Vernix caseoso. Só que o Vernix caseoso, ele é comum, porém nessa figura aqui, o bebezinho ele nasceu com excesso de Vernix caseoso, né? Mas não é incomum, pode ocorrer. O médico pede para que não seja o vernix tentado retirar, esfregar com a compressa, né? Para tentar retirar esse excesso, porque pode machucar a pelinha do bebê. Então, só tira esse excesso que está aqui, ó, mas não esfrega para tentar tirar, tá? E ele serve como uma proteção para a pelinha do bebê que vai saindo com o tempo, tá? O bebê, como eu falei, também pode apresentar casquinhas, né, na cabeça, e normalmente as mães pegam para tirar essas casquinhas, elas usam aqueles olhinhos, né, óleo Johnson, por exemplo, com algodão para tentar tirar essas casquinhas. Só que não é aconselhável, porque quando ela tira a casquinha, ela tira a proteção da cabecinha do bebê. E aí a cabecinha e a pele do bebê fica exposta a micro-organismos. Então, o ideal é deixar a casquinha. A casquinha vai soltando sozinha de acordo com que a mãe vai lavando a cabecinha do bebê, tá? Dá casquinha também na orelhinha, tá bom? Nos punhos, nos tornozelos. Então, o ideal não é tentar tirar. Vai dando banho, banho, né? Passa o cotonetezinho só por fora, no pavilhão auditivo, só por fora. Não coloca, né? Não se usa cotonete por dentro, só por fora só para fazer uma higienização, mas não é para ficar tentando tirar com óleozinho, não, tá? Essas são as orientações que a gente tem que dar. Bom, alguns bebezinhos, eles nascem com milho sebáceo. O que que é o milho sebáceo? O nenenzinho, ele nasce assim, ó, cheio de pontinho branco no nariz. Às vezes esses pontinhos, eles aparecem aqui na testinha, né, no queixinho, ou aqui do ladinho do olho, com um volume um pouco para fora. O que vocês têm que falar com a mãe é que isso vai sumir, porque isso aí é sebinho. É como se fosse esse sebo aqui, mas no poro dilatado. Então, o bebezinho ele tem o poro dilatado e ficou um sebinho ali. Ele nasceu assim. Mas isso aí, com o tempo que o bebezinho vai crescendo, o poro vai fechando e o sebo vai saindo, tá? Então, isso aí é glândula sebácea que acabou formando esses sebinhos assim, tá? Então, isso aí é normal, isso pode acontecer. E algumas mães às vezes ficam assustadas, falam assim, ai meu Deus, olha o nariz do meu filho, cheio de negocinho, isso aí vai sumir? Sim, mãe, isso aí é um sebinho, né, que acabou ficando nos poros do bebê, e de acordo com que o bebezinho vai crescendo, os poros vão fechando e o sebinho vai saindo, tá bom? O que não pode ocorrer, pessoas, é isso aqui, tá? Isso aqui é uma dermatite atópica, tá? Que ocorre devido a muita esfregação com o rosto do bebê. Então, pais que gostam de ficar cheirando o recém-nascido, que gostam de ficar beijando o recém-nascido, encostando o rosto no rosto do recém-nascido, isso não pode ocorrer. Tá? Então, o que que acontece? Normalmente os pais gostam de ficar cheirando o neném, né? Beijando o neném. Aí a saliva, né, que é ácida da boca do adulto, beija o rostinho do bebê. A acidez.
A E a se- barba? Isso, pior ainda, né? A barba ela queima, ela corta. A barba é pior ainda, tá? A barba ela queima, ela é corta e aí faz proliferações bacterianas piores ainda, tá bom? Deixa eu ver se entrou alguém. Acho que não. Então não é mito a respeito de ficar beijando criança. Não, não pode. É bobeira. Isso aí não Tem pode gente que fala acontecer. que é bobeira. Bom, eu fui educada aqui também que não podia. Não, não pode. Recém-nascido não pode. Então, até o primeiro mês, não pode ficar cheirando a criança, não pode ficar tocando o rostinho da criança até o primeiro mês. Para vocês terem uma ideia, até a mama, a mãe tem que ter um cuidado para não ficar esfregando a mama no rosto do bebê, tá bom? Nossa, sem sabia não. É, tem que ter cuidado, tá? Então, o cuidado quanto a isso para não virar uma dermatite atópica. Às vezes a mãe chega em casa com recém-nascido e aí os outros filhos da mãe, né, vêm e beijam o neném, ai meu irmãozinho, e aquelas beijação e aquelas misturação de saliva, quando vê o bebezinho fica todo assim, tá bom? Aí é chamado de dermatite atópica, tem que ser levado ao pediatra, né? O pediatra vai fazer um receituário de uma pomadinha e vai pedir para que ninguém toque no rostinho do bebê, tá bom? Bom, essa aqui é o que a gente chama de mancha mongólica. A mancha mongólica, ela é uma mancha mais escura, né, que ela dá nas costinhas do bebê, principalmente nessa região sacral do bebê. Normalmente dá em misturas, né, indianas, né, manchas, dá em pessoas amarelas e indianas. Nesse país da Mongólia, tá? Então dá em mistura de negro, pessoas que têm cruzamento de negro com índio, tá? Branco com índio. Então, normalmente está ligado à raça indígena, junto com a raça amarela, junto com a raça negra, tá? Acredita-se, né, que talvez o bebezinho, normalmente essas raças ficam muito tempo sentados e daí o bebezinho fica muito tempo com essa região sacral encostado no osso da coluna da mulher. E daí acaba formando essa manchinha, tá? Mas essa manchinha some. Passa uma, 2 semanas, essa manchinha acaba sumindo. É chamada de manchinha mongólica, tá? Vocês vão ver ela escrita no prontuário, mancha mongólica. E daí não se assustem, né? Porque alguém vai falar: meu Deus, a criança é mongol, né? E vai estar escrito lá, mancha mongólica. Nossa, a criança é mongol. Não, é uma manchinha roxa nas costas e que ela acaba desaparecendo aqui, ó. Cabeça, quer ver? Tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela para vocês. Não tem, não tá escrito aqui, ó. Mas normalmente vem escrito para o médico assinalar, tá? É muito normal, mancha mongólica, tá? Então, a mancha mongólica pode pode estar descrito como algum assinalado em algum prontuário médico e não é nada de coisa, tá? A mancha mongólica é uma manchinha que dá aí nas costinhas do bebê. Assim como tem dermatite ectópica, que é essa dermatite de ficar se beijando, pegando no bebê demais. Tem o milium sebáceo, que é esse miliumzinho que vai sumir. Então é importante vocês saberem esses nomes para vocês verem no prontuário e não ficarem assustadas, achando que é algo sobrenatural e que, na verdade, são algumas patologias que acontecem, assim como o vernix caseoso. Não são patologias em si, entendeu? São algumas variações anatômicas. O que vocês. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande, pessoas que na minha época a gente não tinha, que é o celular, né? Hoje em dia, você vê um nome desse no prontuário, fica com curiosidade, você vai no Google e acha e, nossa, sua curiosidade está pronta. Na minha época, pessoas, para você, se você achasse um nome desse, você tinha que procurar um livro.
e para procurar um livro de medicina só numa biblioteca de medicina, só tendo muito dinheiro para comprar um livro de medicina. Então, na minha época era um pouco mais difícil, tá? Eu, na minha época, para vocês terem uma ideia, eu chorava porque eu não tinha condições de comprar livro de medicina ou livro caro de enfermagem para estudar, tá? Então, realmente isso era verdade. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma facilidade muito grande que a gente pode procurar nos locais, pode procurar com muita facilidade e encontrar os nomes, tá? Bom, essa aqui é o que a gente chama de lanugem. Então, a lanugem, ó, a lanugem é esses pelinhos aqui que a gente tem, ó, que aliás o bebezinho nasce, né, com esses pelinhos, é chamado de lanugem. Então, uma penugem muito fina é chamado de lanugem. Normalmente eles dão em bebezinhos prematurinhos. Os bebês prematurinhos que nascem com uma pele molinha, eles nascem cheios de pelinhos e esses pelinhos são chamados de lanugem. Então, pode ocorrer também de vocês verem lá no prontuário bebezinhos com lanugem, que é esse excesso de pelo, tá? Bom, aqui vem algumas patologias que podem ser assinaladas pelos médicos, que é a crâniosinostose. A crâniosinostose é o que a filha do Roberto Justus teve, né, e que precisou fazer cirurgia. A crâniosinostose é o seguinte: o bebezinho, né, nós nascemos com as divisões dos ossos do crânio. Nós temos 8 ossos no crânio e são divididos por suturas, com fontanela anterior e fontanela posterior, que é o que a gente chama de moleira. Então tem a moleira anterior e a moleira posterior. A nossa moleirinha anterior, ela fecha aproximadamente com 1 ano e meio, que são 18 meses. A moleira posterior fecha aproximadamente com 3 meses. Então, a gente tem uma moleira na frente e uma moleira atrás, que é aquele buraquinho que pulsa, tá? E isso fecha, como eu falei com vocês, a anterior com 18 meses e a posterior com 3 meses. E são divididos por suturas, que quando no canal vaginal vai passar, elas se cavalgam assim para passar pelo canal vaginal, tá? Só que o que que acontece? Existem crianças, existem nenéns que eles nascem com essas suturas já ossificadas, que foi o caso da criança, a filha do Roberto Justus. Ocorreu uma ossificação prematura, ocorreu uma ossificação muito rápida, e aí precisou fazer cirurgia, tá? Então aqui é uma criança com crâniosinostose antecipada, e aqui foi feita a cirurgia, pós-cirurgia. Então ela era assim, ficou assim. A filha do Roberto Justus é assim, ó. Ela nasceu assim, ó. E aí precisou fazer cirurgia, tá? Bom, então crâniosinostose é isso. Crânio sinostose significa fechamento antecipado, tá? O céfalohematoma é quando forma um hematoma céfalo, né, que é o encéfalo. Hematoma é como forma um hematoma no encéfalo da criança. Normalmente isso acontece por uma ventosa. O que que é ventosa, pessoas? Talvez a Brunella tenha falado com vocês. Ventosa. Eu não lembro. Ventosa é como se fosse um desentupidor de pia que puxa a cabecinha do bebê lá dentro do útero. Tá vendo? Ah, tá. Então, essa aqui é a ventosa que puxa a cabeça dele, né? Liga-se a ventosa no vácuo e puxa a cabecinha do bebê. O fórceps é essa pegada aqui de macarrão, tá vendo? Eu vou pedir para alguém desligar aí o áudio. Acho que sou eu. E É, eu também ia te perguntar, esse negócio de fósforo. Nossa, muito, eu também tenho muito medo em relação a isso. Tem muitos mitos sobre isso. Em questão mas de atingir. aqui, esse aqui que é o Essa fórceps, ó. ventosa eu nunca ouvi falar. O fórceps é isso aqui, ó. Ele é bem tosco, vou dizer assim, bem Aham, grosseiro, tá? Mas ele já é sei. necessário. Por que que ele é necessário, pessoas? Porque se a mãe, vamos dizer que o nenenzinho, ele está no canal vaginal e no canal ele não está conseguindo sair. Pessoas, se o médico não tirar ele dali, ele vai morrer. Ele vai morrer sufocado, ele vai morrer.
entendeu? Então, ele precisa sair do canal vaginal. E como que o médico vai tirar ele dali? Ou o médico vai usar uma ventosa para tirar ele dali, por sucção, tem esse tipo de ventosa aqui também. Ó, esse tipo de ventosa por pressão, que ele vai sugando, tá vendo? E a ventosa vai puxando a cabeça do bebê. Ou, então, ou ele vai tirar o bebezinho por uma ventosa, ou ele vai usar o fórceps para pegar a cabeça do bebê. Porque não tem como ele enfiar a mão lá dentro e puxar a cabeça com a mão. A mão, ela tem um volume muito maior que isso aqui. Então não vai caber a mão lá dentro. O que vai caber é o fórceps. Então, pessoas, ou o bebezinho morre ou o bebezinho sai marcado de fórceps. Qual que você prefere? Tirar o bebê com marca de fórceps ou o bebê morrer? Não é questão nem de marca, que já até que ultimamente eu não escuto relatos sobre isso não, mas tem acidentes em relação de atingir mesmo a criança e acabar dando, como é que fala? Pois acarretar problemas. Isso aí, então, no caso, não vai Sim, danificar a pessoas, criança. mas olha só, pode ter algum dano, pode machucar aqui, ó. Esse aqui, olha aqui a marquinha do fórceps, ó. Pode, Se for só a pessoas, marca, depois mas olha passa. só, isso passa. Mas olha só, pensa na questão, vocês agora têm que pensar em questão de equipe de saúde. Sim. Pensem o seguinte, o médico, aqui tem uma figura ilustrativa, tá vendo? O médico, ele vai usar o fórceps, aqui ele usando o fórceps, para vocês entenderem. Ele Nossa. vai, ele vai usar o fórceps em casos de Necessidade. necessidade. Se o bebê ele está agarrado no canal vaginal e não consegue sair, ele começa a entrar em sofrimento fetal, não consegue sair, está agarrado no canal vaginal, tem que arrumar um jeito de tirar ele do canal vaginal. O jeito ou é o fórceps ou é a ventosa. Pessoas, isso utiliza. E olha só, o fórceps, ele não é só utilizado em parto normal, não, tá? Eu já vi utilizar, isso aqui é a ventosa, tá vendo? Olha, eu já vi utilizar fórceps em cesárea. Por quê? Porque quando o médico faz o corte da cesárea, deixa eu ver se eu acho aqui. O corte da cesárea, ele é um corte pequeno. Por quê? Porque se o médico fizer um corte grande na cesárea, o médico deslacera, o médico vai deslacerar o útero. Então, o médico faz um corte pequeno. Se a cabeça da criança for muito grande, ele não consegue pegar com a mão, porque a mão mais a cabeça do bebê é um espaço grande. Então, ele usa o fórceps para tirar a cabeça do bebê. Então, eu já vi usar fórceps para tirar de cesárea. Eu nunca vi, nunca soube de cesárea. E no caso de usar um desses dois aparelhos, no caso, só a Aqui, ó, equipe faz fica um. sabendo Não, ou é a mãe vai ser anotado. comunicada? Não, Não, a tudo é mãe vai ser anotado. comunicada na hora, Pode ser comunicado. Pode ser comunicado. mas não necessariamente é Mas não ficou obrigatório. marca, não. Não ficou marca, não. Não, no caso, eu queria saber assim, se é só a equipe, se chegar na hora, deu o problema, Não, a mãe é se eles comunicada. relatam, A mãe é comunicada porque a mãe sabe do sofrimento, entendeu? A mãe é comunicada. Mas olha isso não, aqui, ó. Pode, olha não aqui, ó. sabia o que fazer em cesárea. Ele vai vir aqui daqui a pouco. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é por conta de alguma manobra que não foi bem sucedida, entendeu? Aí eu não vou ficar mostrando essas coisas, porque isso aqui, pessoas, é muito difícil de acontecer, tá? Isso aqui é uma em não sei quantos casos. Normalmente as crianças nascem tudo normal, tudo bem, não é assim não, tá? Então normalmente elas nascem bem. Isso acontece um e olhe lá. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm que trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe é saber que lá na hora o negócio não é bem assim como a gente pensa. É difícil, pessoas. Lá a gente está trabalhando tudo junto para o neném tentar nascer. E não é fácil.
tá? O médico são segundos. Eu vi um vídeo de um médico falando isso e isso é verdade. São segundos que a gente fica com medo se o neném vai nascer ou não, se vai precisar usar um fórceps ou não. Então são segundos, tá? Se esse bebê vai nascer vivo, se ele vai sobreviver ou não. Para quem for trabalhar em centro obstétrico, vai ver como que isso funciona. E é muito bom trabalhar em centro obstétrico, mas é tudo com o coração na mão, como eu falei, tá? Bom, em alguns casos há necessidade de se usar o fórceps ou a ventosa, e aí a criança vai apresentar esse cefalohematoma, tá? Aqui ele vai estar escrito aqui para colocar, marcar X, ó, cefalohematoma, bossa, marca de fórceps, tá? E a mãe também pode ser avisada que foi utilizado. Nesse caso aqui, né, a crâniosinostose pós-cirúrgico, esse aqui é um cefalohematoma. Eu acredito, eu até pensei em retirar essa foto, porque eu acredito que não seja um cefalohematoma, tá? Eu acredito que seja um encefalocele, que é quando a criança nasce com uma má formação em que o encéfalo nasce para fora. Mas eu vi que aqui tem uma marca, olha, bem demarcada de ventosa, tá? E já isso aqui é grave, isso aqui já é ou é uma má formação, por isso que eu vou até retirar essa foto depois, eu não vou, acho que eu vou até retirar logo essa foto, porque ela fica muito exposta, tá? Acaba me trazendo dúvida. Bom, pessoas, a bossa serossanguínea normalmente, tá vendo? A bossa, a cefalohematoma, ela fica para fora, ó. O cefalohematoma, ele fica um hematoma assim para fora. A bossa faz um buraco assim, ó. Tá vendo? Com um pouco de massa assim demarcado para fora. Então a bossa forma um buraco e o cefalohematoma forma esse murunduzinho para cima, tá bom? Então a bossa serossanguínea, ele é um edema mole, tá? Sem limites precisos, ultrapassando as linhas da sutura. As linhas ficam salientes e podem ser observadas entre os ossos, tá? E exames de fontanelas vão ser verificadas as tensões, então é verificadas as fontanelas. O médico faz o exame para ver essas fontanelinhas aqui da frente, ó. Fontanela anterior e fontanela posterior. Então o médico mede essa fontanela. Essa fontanela tem 3 dedos daqui até aqui e 2 dedos daqui até aqui. A posterior tem 2 dedos daqui até aqui e 1 dedo daqui até aqui, tá? Então ele mede 3 dedos para 2 dedos, tá? Isso aqui é um cefalohematoma, que é um murundu para cima, e a bossa é um buraco assim com essa marca assim delimitada assim, tá bom? Mais aqui de novo, ó, uma bossa serossanguínea com cefalohematoma também. A cabecinha dele nasceu parecida com Simpsons. Por quê? Porque no canal vaginal se acopla assim, ó, os ossos do crânio e o bebezinho para nascer, aí a cabecinha nasce assim. Só que isso tudo volta, pessoas. O que que vocês têm que fazer como equipe de enfermagem? Coloca uma touquinha, né? Fala com a mãe para quando chegar as visitas deixar ele com uma touquinha, tá? Fazer umas massagenzinhas para ir voltando ao normal, pedir o médico para receitar uma pomadinha, tá? Para tirar esse hematoma, tá bom? Alguma pomadinha do tipo Bepantol, pomadinhas cicatrizantes, tá? E fazer massagenzinhas para voltar e voltando assim ao normal, de leve, tá bom? Massagenzinhas e sempre deixar ele com touquinha, tá? Para que as visitas não fiquem olhando, não deixe exposto. Mas isso volta ao normal, porque o próprio osso vai voltando ao normal, tá? É normal com que os ossos se encavalem para a passagem do parto. O ruim é a mãe ficar tirando foto assim e a população leiga acha que não volta, né? E aí fica espalhando às vezes que a criança nasceu com defeito ou algo no sentido, tá?
Bom, o médico vai observar a simetria do rostinho, então vai observar se o rostinho é simétrico. Essa aqui é a crâniosinostose. Aqui a gente tem uma criança com síndrome de Down, né? Em que normalmente a síndrome de Down, esse ladinho aqui, ó, a orelha normalmente é mais baixa do que esse cantinho do olho aqui. Então, normalmente o cantinho do olho, a orelha tinha que estar mais rente ao canto do olho. Então, o médico olha também a distância entre os olhos, o tamanho do queixo, tá? Olha o tamanho do nariz. Esse aqui é um rosto simétrico, de um neném que nasce com um rosto simétrico. Esses daqui não são rostos simétricos, tá? Né? Você verifica uma testa muito grande, um queixo muito pequeno, né? Os olhos muito arregalados, né? O médico também vai avaliar os olhos, tá? Pessoas, 9 horas, eu vou só terminar aqui falar dos olhos, tá? E a gente finaliza. Pode ser, pessoas? Pode ser, professora. Então tá. Bom, então os olhos, né? O médico vai verificar microftalmia, que são um dos olhos muito pequeno, estrabismo, que são olhos, né, estrábicos. Pessoas têm que tomar muito cuidado que até o 6º mês a criança não tem olhar fixo, tá? Então algumas pessoas olham para o recém-nascido assim e falam: "Ih, essa criança aí tem o olho torto". Pessoas, não é isso, né? Até o 6º mês, a criança não tem ainda um olhar totalmente fixo. Até o 3º mês, por aí. Um recém-nascido, então, pior ainda. Então, é diagnosticar um recém-nascido com o olho torto, que tem olho torto, que não enxerga direito, isso aí não é o correto. Quem tem que avaliar isso é o médico, tá? Então tomem cuidado com isso, que tem muitas pessoas às vezes que é maldosa e que fica falando mal da criança, né? E a criança ainda nem tem olhar fixo, tá bom? Mas o médico que vai fazer o diagnóstico do estrabismo, microftalmia, isso aqui dá para ver, porque um olho é menor que o outro mesmo. E as conjuntivites, porque o olho fica fechado e todo cheio de remela amarela, tá? Cheio de secreção amarela. Então, o médico vai pesquisar hemorragia, estrabismo, né? Pupila branca, que é cegueira ou catarata, presença de secreção ocular em casos de conjuntivite, tá? É, essa conjuntivite química, ela pode ocorrer por reação do credê. O credê, ele é o pingar, né, de um colírio que é feito ao nascer. Então, pode ocorrer de alguma criança ter reação alérgica ao colírio, mas que depois vai sumir, né? O médico vai passar uma pomada e vai sumir, mas é importante a mãe ficar alerta a isso. Bom, pessoas, então tá bom, vou liberar vocês agora, 9 horas da manhã.